Olá amigos do Tao, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Sou o professor Gilberto e aqui falamos sobre taoísmo, cultura chinesa e temas correlatos, ligados a sempre a nossa caminhada espiritual, que nada mais é do que o nosso aperfeiçoamento, ok? E nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito da iluminação. É um tema que é muito recorrente, na literatura esotérica, na literatura mística, em várias filosofias do Oriente, esse termo de iluminação. O que significa isso? O que é uma pessoa iluminada? Como você chega nesse nível? Quando se fala em iluminação, as pessoas imaginam que é uma coisa a mais, que a pessoa se abre, ela fica sábia, ela vira um santo, ela tem essa conexão maior, Não está errado, é meio que por aí mesmo, Quando você eleva a sua consciência, você atinge a iluminação. Mas iluminação propriamente dito, ele é uma coisa mais simples de você entender, é uma coisa mais casual, Não é porque o cara iluminou e ele virou um santo e... Não, peraí. Isso existe em etapas, isso existe em cascas como uma cebola, que você vai tirando as de fora até chegar no miolo. Então são coisas que mudam as pessoas, porque ele muda a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de ver as coisas. E isso você não precisa ser um sábio lá no Himalaia para acontecer isso, tá? O que acontece assim que chamamos de iluminação? A nossa visão do mundo, a nossa visão das coisas é uma visão limitada. Nós vivemos num mundo bastante material, um mundo manifestado, tá? Significa que o absoluto manifestou esse universo. Por isso esse universo não é representativo de tudo que existe, do que os orientais chamam às vezes de verdadeira realidade. O que é a verdadeira realidade? É realmente como o universo é, como o absoluto, como o tal. E o que nós vemos aqui é uma coisa muito pequenininha, uma coisa muito tênue, muito limitada, uma visão muito limitada das coisas, a ilusão da materialidade. O Gilberto está falando que nada disso aqui é real. Não, tem muita gente que tem essa ideia, hein? Eu não estou falando que esse mundo aqui não é real, é lógico que é real. Você dá uma canelada na quina da cama, você vai ver que ele é muito real, Mas esta nossa realidade não é a realidade última, a realidade absoluta. É uma coisa limitada, Já no tempo de Platão, ele dizia que o nosso universo aqui, ele é um reflexo tênue, um reflexo assim fraco, mal feito de um mundo real. Olha que interessante, É uma visão muito similar à dos indianos. Os indianos têm que o nosso universo ele é ilusório, é Maya, a grande ilusão. E essa grande ilusão é isso, que nós estamos vendo uma coisa que nós achamos que é só isso, mas não é só isso, tem muito mais. Mas nós não vemos. Existe uma analogia que nós estamos com um véu na frente dos olhos, então a gente enxerga as coisas muito pouco, muito pouco. Então a iluminação consiste em você levantar esse véu e enxergar as coisas como elas são de fato. Isso é iluminação. Iluminação é você ir além dos limites dessa construção manifestada e começar a galgar os passos do absoluto, começar a olhar o universo imanente. Isso seria iluminação, começar a ver como as coisas efetivamente são. Existe um trecho em Matrix, no final do filme, o primeiro filme, porque para mim Matrix só tem um filme, tá? O resto é uma repetição mais ou menos sem vergonha. Tem um filme, o primeiro filme, ele é genial.
Então o que acontece? O Neo, ele está num apartamento lá lutando com o agente, né? E repentinamente ele começa a ver a realidade. Ele começa a ver que as paredes, o chão, o teto, o seu inimigo, as armas, as balas, tudo é feito da mesma coisa. Isso é a iluminação. Naquele momento, o Neo do Matrix se iluminou. E a partir daquele momento, vocês veem que ele consegue controlar o ambiente. Atira nele e as balas não afetam. Ele controla todo o meio ambiente. Por quê? Porque ele viu além. Ele viu a verdadeira realidade das coisas. É muito interessante. Essa cena é fantástica. E o que acontece? A iluminação nada mais que é isso. É você, de repente, é como se você abrisse os olhos e você visse o mundo como ele é, né? Como ele está em volta. Então a iluminação é isso. Essa explicação da iluminação, ela leva a duas coisas. Primeira coisa, todos nós já estamos imersos no universo verdadeiro, no universo imanente. Já estamos imersos. O que a iluminação faz? Ele tira esse véu e nos mostra que nós já estamos nele. Ok? Já estamos nele. Então ele é simplesmente um abrir de olhos para as coisas como elas realmente são. A segunda constatação que nós fazemos é que nós estamos cientes, passamos a ser cientes de tudo isso que aconteceu, né? E nós percebemos que sempre estivemos nisso. É simplesmente um abrir de olhos. Então nós sempre estivemos imersos nessa realidade suprema. Nós é que não enxergamos. Então uma coisa muito importante que acaba aparecendo para nós é que a iluminação não é você pegar mais coisas, adquirir mais conhecimento, mais sabedoria, mais experiência, mais vivência. É você ter menos limitações, menos egoísmo, menos materialismo, menos. Quanto menos você tira, essas coisas que você vai tirando são as coisas que estão na sua frente. Quanto mais você tira essas coisas, mais a realidade você consegue enxergar. Então a iluminação não é um acréscimo, é um decréscimo diário. É você retirar as suas limitações, você expandir a sua mente, você verificar novas possibilidades, você está aberto para muitas coisas. E isso é o começo de você levantar o véu, né? Isso não é uma coisa intelectual, é uma coisa de compreensão, de sabedoria. Então você precisa olhar, estudar, né? Os livros servem para isso. Você estuda, você adquire conhecimento. A partir daquele conhecimento você transforma em sabedoria e você aplica na sua vida. Você passa a ver as coisas de uma maneira diferente. Então veja, isso é um processo, né? O Zen, ele tem que a iluminação pode ser súbita. Pá! Né? Dizem que tinha um monge Zen que estava varrendo o pátio, e aí a hora que ele varreu o pátio, uma pedrinha bateu num bambu e fez um estalo assim. Tá! Naquele momento ele se iluminou. Eventualmente pode acontecer? Pode. Pode ser súbito? Pode. Mas normalmente o que é? Isso é um processo. Então você não pode desanimar, você tem que persistir, né? Porque isso é um processo, é um pouquinho por dia. Tá? Um dia você vai começar a enxergar cada vez melhor, né? Esse véu ele vai se esgarçando, você vai tirando essas imperfeições. Então tudo aquilo que é egoísmo, tudo aquilo que é materialismo, tudo aquilo que nos limita, você tem que começar a deixar ir embora. Não é
para eliminar, não é para ir contra, é para deixa embora. Deixa embora. Começa a fluir na natureza, a fluir na vida, né, de uma forma mais natural, que é o que o taoísmo coloca, né, as ferramentas do taoísmo conduzem a isso. A partir desse momento, você começa a enxergar as coisas como elas realmente são. Isso é uma coisa que realmente acontece. Então a iluminação não é você acrescentar sabedoria, acrescentar as coisas simplesmente, mas é você tirar as suas limitações. Tudo bem? Então a iluminação é basicamente isso, é basicamente você enxergar uma coisa que já está aí, mas que você não está vendo, né? Nós não enxergamos isso, mas ela está aí. Então é o levantar o véu, é o abrir, né, as portas da mente, as portas da visão interna para essas coisas. É um processo. Como eu disse, exige persistência. Tá certo? E conte conosco aqui na sua caminhada para você fazer os seus avanços usando as ferramentas do taoísmo, os conhecimentos do taoísmo, que são os conhecimentos das leis da natureza, que podem ajudá-lo muito nessa caminhada. Não importa o que você acredite, não importa para onde você esteja indo, o taoísmo tem ferramentas que podem ajudá-lo. Certo? Não deixe de deixar o seu comentário, o seu like e até o próximo vídeo.